Olá, olá, olá! Se você tem hidradenite supurativa, você provavelmente já percebeu que certos alimentos podem agravar a doença, ou piorar a inflamação, ou piorar a secreção. Muitos pacientes me relatam o aumento da secreção da hidradenite, inclusive também o aparecimento de novos nódulos. Mas que alimentos são esses? Então, hoje eu vou trazer para cá, para esse vídeo, os 5 alimentos que eu vejo os meus pacientes mais relatando para mim que pioram a inflamação da hidradenite. Inclusive, também vou falar que esses alimentos aparecem nos artigos científicos relacionados à alimentação e hidradenite supurativa. Se você não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional e já atendo pacientes há mais de 9 anos com hidradenite supurativa. Nesse tempo, já são muito mais de 800 pacientes só com hidradenite supurativa atendidos aqui no meu consultório. Então, bora lá para o conteúdo? Então, bora lá. O primeiro deles que eu quero vir aqui falar com vocês é o açúcar, né? O açúcar, ele é considerado um alimento inflamatório, inclusive nem só para hidradenite, né? Excesso de alimentos açucarados e do açúcar em si, ele piora o quadro de hidradenite. Uma coisa que a gente precisa prestar muito atenção quando a gente está falando de hidradenite supurativa é que picos de insulina vão piorar essa inflamação. Então, faz todo sentido a gente trazer aqui essa questão do açúcar, né? Incluir muito açúcar na alimentação. Eu tenho pacientes que colocam açúcar em tudo. É no café do café da manhã, e aí muitas vezes, sei lá, vão comer uma banana de manhã. E aí é café, açúcar no café. Na banana, eles colocam açuquinha por cima, ou botam mel e granola, e essa granola tem açúcar. Então, isso é só o café da manhã, né? Isso quando não comem bolo no café da manhã com açúcar também. E aí o lanche do meio da manhã às vezes é um biscoito açucarado. É, no almoço, depois que almoçam, tem aquele chocolate ou um doce qualquer que seja. E aí, depois do almoço, tem o lanche da tarde, aí volta, às vezes, muito parecido com o café da manhã, ou é uma fruta com granola com açúcar, ou é um açaí, que o problema não é o açaí, o problema é o xarope de guaraná que tem nesse açaí, a granola cheia de açúcar. Aí vai colocar leite em pó, vai colocar paçoca, vai colocar confeito, vai colocar calda de chocolate, então é mais açúcar ainda. E aí no jantar vai repetir a mesma coisa do almoço com sobremesa e muitas vezes acaba comendo algum outro doce antes de dormir. Então, esses excessos de açúcar ao longo do dia, eles não são interessantes para o paciente que tem hidradenite supurativa, faz esse pico de glicose, são calorias completamente vazias, ou seja, não trazem nenhum tipo de nutriente. Os nutrientes, eles são muito importantes para a hidradenite. E também excesso de açúcar afeta diretamente a nossa flora intestinal, as bactérias boas do nosso intestino. Tem um artigo científico relacionando exatamente esse aspecto intestinal da nossa flora intestinal, das bactérias positivas com doenças de pele. Esse artigo ele cita hidradenite, rosácea, dermatite, psoríase e até a acne comum também. Então, cuidar do intestino faz parte também. E o açúcar, o excesso de açúcar, ele vai interferir diretamente nessa questão da nossa flora intestinal íntegra, saudável, né? Então, o que que a gente pode fazer para trocar? Nem sempre trocar por adoçante vai ser uma questão interessante, principalmente se a gente for pensar em casos que o paciente faz compulsão alimentar. Esse sabor doce, ele é viciante, independente se vem do açúcar ou do adoçante. Se esse não é o seu caso, a gente pode pensar em alguns adoçantes mais saudáveis, né? O stevia, que seja 100% stevia, o xilitol, o eritritol. Lembrando que xilitol e eritritol a gente chama eles de polióis. Tudo que é poliol tende a dar mais gases e em algumas pessoas também dá dor de barriga. Então, perceba, evite excesso, quantidade muito grande, e se esse for o seu caso, por exemplo, esse é o meu caso, eu não tolero nem xilitol,
nem eritritol. O eritritol ainda é pior para mim do que o xilitol. O meu intestino ele não se dá bem com os polióis. Então, você vai ou para o stevia ou para o xilitol e eritritol se isso não te fizer mal. E também outras alternativas. Uma delas, reduzir a quantidade de açúcar. Então, assim, para mim o mais importante do dia inteiro é botar um pouquinho de açúcar no meu café. Quanto que eu coloco hoje de açúcar no meu café? Vamos falar números, aleatórios, tá? Aí eu coloco uma colher de sobremesa. Então, a partir de hoje, eu vou reduzir para meia colher de sobremesa. Gente, tem que dar um tempo para o seu paladar acostumar. Não adianta achar que de hoje para amanhã você vai achar ótimo passar de uma colher para meia. Você vai sentir diferença. Então, se acalme. Então, a gente pode, por exemplo, em bolos, botar tâmara, ou se você for, sei lá, fazer um bolo de banana, por exemplo. Escolher uma banana mais madura. No açaí que eu comentei, ao invés de tentar um açaí que não tenha xarope de guaraná, e, por exemplo, bater ele com uma banana madura, porque ele vai ficar mais docinho. Colocar a granola, mas colocar uma granola sem açúcar, né? Pode ser com mel? Sim, pode até ser com mel, mas não adianta colocar muito mel, vai dar no mesmo do que colocar um monte de açúcar, né? Então, a gente ter essas alternativas, também da gente ir aos poucos, educando o nosso paladar para outras coisas. Vou comer um chocolate. Comer um chocolate 70%, porque vai ter menos açúcar do que um chocolate comum. E aproveitando o gancho do chocolate, uma outra coisa que seria o nosso segundo alimento. Esse aparece em muitos artigos científicos, é o leite e os seus derivados. Leite e derivados aumentam uma substância chamada IGF-1, que piora a obstrução do folículo piloso e vai piorar a inflamação da hidradenite supurativa. Aproveito esse gancho aqui que eu estava falando do chocolate, então o chocolate 70% precisa ser um chocolate 70% sem leite, é mais fácil de encontrar do que você imagina. É, E quando a gente fala de leite e seus derivados, a gente precisa entender uma coisa. O paciente com hidradeniite, ele não deixa de comer leites e derivados porque ele tem intolerância à lactose e muito menos alergia ao leite. O paciente com hidradeniite, ele não necessariamente tem intolerância à lactose e não necessariamente ele é alérgico. Uma coisa não tem relação com a outra. Eu tenho sim pacientes que são intolerantes à lactose, inclusive até antes de terem hidradeniite, e tem hidradenite. Mas não é porque a gente não está tirando leites e os derivados porque o paciente é intolerante à lactose. Não estamos falando de leites e derivados porque o paciente com hidradenite ele é alérgico à proteína do leite. Eu só queria deixar claro que não existe essa relação. A exclusão do leites e derivados é para reduzir exatamente a inflamação, porque aumenta muito o IGF-1. Isso piora a obstrução do folículo piloso. Também, muitas vezes, a digestibilidade desse leite, ela não é muito bem tolerada. Você percebe que são coisas a mais, não é todo mundo é desse jeito. Então, em alguns pacientes, isso não é bem digerido. Então, quando a gente não tem uma boa digestão também, a gente altera a permeabilidade. Quando a gente altera a permeabilidade, a gente aumenta uma outra substância chamada TNF-alfa, que vai piorar a inflamação da hidradenite supurativa. Tanto que um dos medicamentos mais famosos, né, que é o adalimumab, que é um imunobiológico para hidradeniite, ele é um redutor de TNF-alfa. Então, o leite e os seus derivados, por muitas facetas, eles vão interferir na saúde desse paciente, piorando esse processo de inflamação da hidradenite supurativa. E eu vou te falar de todos os cinco que eu vou falar aqui. O leite e os derivados, ele é o alimento que eu mais vejo resposta na exclusão. Tenho pacientes que excluem o leite uma semana depois dessa exclusão começar. Eles me enviam mensagem falando: Eu não acredito que está regredindo a minha hidradeniite. É realmente muito é, assustador no bom sentido.
perceber como isso faz uma diferença absurda na vida dos pacientes. Tenho muitos pacientes em remissão com a exclusão, obviamente não só a exclusão, né? A gente tem que falar também de tudo que a gente inclui, isso já é assunto para um outro vídeo, do leite dos derivados, né? Então, vale aqui deixar isso bem frisado, que realmente, na minha prática, ao longo desses 9 anos, isso é muito importante de acontecer, tá? O terceiro elemento aqui é o glúten. O glúten é uma coisa que sempre me perguntam: precisa excluir o glúten? Eu não excluo o glúten de todos os pacientes. Aqui a observação vai ser: o paciente é sensível? E aí, assim como o leite, a gente vai falar, a gente precisa aprofundar em relação a isso, né? Nem todo paciente precisa excluir o glúten, porque não piora para todo mundo. E essa exclusão do glúten, ela não acontece porque você é celíaco. Isso, inclusive, é o primeiro exame que eu peço quando o paciente chega para mim no consultório, né? Na primeira consulta, as minhas consultas são 100% online, né? Na primeira consulta, existem dois exames que eu gosto muito de pedir que fazem muita diferença no tratamento. É um exame chamado ASCA, ASCA, e um outro exame que é o exame de doença celíaca. O paciente doente celíaco, ele não pode comer glúten, ele não é sensível. Ele realmente, o sistema imunológico dele reflete contra o glúten, reage contra o glúten. Então são coisas distintas. Tem o paciente que tem hidradenite e doença celíaca? Tenho, mas uma coisa não necessariamente vai andar junto com a outra. Então, a primeira etapa é descartar a possibilidade desse paciente ter doença celíaca. Existem doentes celíacos assintomáticos, porque os sintomas clássicos da doença celíaca é uma perda de peso muito bruta, do nada começa a perder peso, muita diarreia ou uma prisão de ventre absurda. Normalmente a diarreia é mais frequente. A gente faz um exame de sangue, ele tem um ferro muito baixo, assim, extremamente anêmico, não responde às suplementações via oral. Então, são já indicativos de uma investigação intestinal. Porém, quando a gente fala de glúten e hidradenite, a gente faz essa exclusão quando o paciente, ao ingerir glúten, tem sensibilidades. O que são sensibilidades? Distensão abdominal, o intestino fica muito ruim, ou da prisão de ventre, ou da diarreia. Nesse momento, a gente já descartou a possibilidade de uma doença celíaca, tá? é, Fica com enxaqueca ou dor de cabeça apenas. E tem pacientes, sim, que comem glúten e percebem a piora da hidradenite supurativa, porque esse glúten é uma proteína muito grande que não tem uma digestão boa para esse paciente em específico, vai alterar a permeabilidade do intestino e vai piorar o TNF-alfa. Então é a mesma questão lá do leite dos derivados, quando a gente fala de digestão de proteína. Então, é para todo mundo? Não, eu tenho vários pacientes que só melhoram a qualidade do trigo que eles comem. Vão comer um pão de fermentação natural, ou vão comer um pão integral, mas com menos aditivos químicos, né? Então, hoje a gente tem opções no mercado. Normalmente, pão com menos aditivo químico, ou é o de fermentação natural, de padaria especializada, não é pão de mercado de fermentação natural, que isso não existe. Ou são os pães artesanais de pequenos produtores da região que você mora, eles normalmente não têm tanto aditivo quanto o pão no mercado, que tem um monte de aditivo porque ele não sabe quando vai ser vendido, né? É uma produção em larga escala que fica ali no mercado, então ele precisa dos aditivos para ter um tempo de validade maior. Então isso também é uma coisa muito importante, né? E alternativas para além. Ah, vamos supor que você é sensível. Clara, percebi que piora a minha hidradeniite quando eu como glúten, né? Ou farinha de trigo, no pão, ou no macarrão, ou numa preparação, num bolo, por exemplo. A gente vai ter os mixes de farinhas sem glúten, que são ideais para quem quer preparar um bolo, porque tem uma mistura ali que deixa o bolo. O acerto do bolo é mais fácil, né? Do que fazer com uma farinha única, por exemplo, a farinha de arroz.
Dependendo do bolo, fica muito seco, esfarela, não dá certo, né? Mas aí a gente vai ter o arroz, a quinoa, a batata, a mandioca, a aveia sem glúten, enfim. Existem muitas opções para a gente trocar pelo glúten, né? Tem macarrão hoje em dia de tudo, de milho, de arroz, enfim. Então, muitas opções, biscoito, pão, é, os produtos de panificação, inclusive, eu acho mais fáceis do que, por exemplo, as alternativas do leite e seus derivados, né? Leite vegetal, o queijo e o iogurte vegetal são os mais difíceis de encontrar dependendo da região que você mora. O que eu vejo é que Rio e São Paulo têm uma oferta maior de queijos e iogurte vegano que são mais gostosos, né? Mais palatáveis. Mas leite vegetal é fácil, porque eles vendem embalagem Tetra Pak, então a gente consegue comprar na internet e aí vai, o Brasil inteiro vai conseguir ter acesso a isso, né? Em quarto lugar, muito importante também, são os alimentos ultraprocessados. Como eu estava falando agora do pão, né? Quando a gente pensa em alimento ultraprocessado, o que que ele tem de parecido com o que eu estava falando sobre o pão? A quantidade absurda de aditivo químico, de óleos refinados, excesso de sódio. Então, evitar o consumo desses alimentos ultraprocessados, aquela comida congelada de mercado, né, que não é uma comida congelada caseira, ou que você pede para alguém fazer e congela, ou você mesma faz e congela, né? Evitar excesso de coisas de pacotinho. Uma regra muito interessante quando a gente pensa em ultraprocessado é o tamanho da lista de ingredientes, né? Deixa eu só beber uma água. Quanto maior a lista de ingredientes, mais processado é esse alimento. Então, quando você pegar uma lista de ingredientes de um alimento, observa quantos nomes estranhos que eu não conheço ou eu não tenho certeza do que tem nesse alimento que eu estou pretendendo consumir? Isso é uma observação que quando a gente vai ao mercado e começa a fazer, a gente se surpreende. Então, fiquem atentos à lista de ingredientes. Então, biscoitos, é, pão com uma lista de ingredientes muito grande, são coisas, refrigerante, né? São alimentos ultraprocessados e que tem excesso de óleo refinado, excesso de açúcar, que aí é lá aquele ponto um, excesso de aditivo químico, de sódio, de corante, de conservante. Então, os alimentos ultraprocessados, eles são não só para quem tem hidrodenite, mas para a saúde de todo mundo, não são alimentos bem-vindos, né? Muitos têm corantes, inclusive banidos de outros países, né? O corante caramelo 4, que já é altamente cancerígeno e tem em alguns alimentos, inclusive numa bebida muito famosa, tem o corante caramelo 4, né? E em quinto lugar, mas não menos importante, as carnes processadas, que vai entrar muito também no que eu acabei de falar agora do número 4, né? Presunto, mortadela, salame, salsicha, linguiça, tem muito nitrito, muito nitrato, muito sódio. Isso tudo é um composto que não faz bem à saúde. Mais uma vez, não só de você que tem hidradeniite, mas também de todo mundo. Então, trocar por alternativas reais, que não são processadas. Peixe, carne, ovo, frango, enfim. Evitar essas carnes embutidas, né? Ah, mas Clara, nunca eu posso comer? Vamos lá. Nunca é uma palavra muito forte. Só que o que eu quero aproveitar esse vídeo e falar que algumas pessoas viram para mim nas consultas e falam assim: ah, não, mas eu como só uma vez na semana. Uma vez a cada 7 dias não é um consumo esporádico. É frequente. Uma vez na semana, uma vez a cada 7 dias, é muita coisa para uma pessoa que tem uma doença crônica inflamatória. Então, o que que é um consumo esporádico? Uma vez por mês. Uma vez por mês é um consumo esporádico.
Então, assim, se você tá numa festa, e sei lá, comeu um presunto, comeu um salame, ou comeu um cachorro quente, de fato, não vai ser essa salsicha que acontece uma vez a cada 3 meses que vai acontecer alguma coisa com você. Eu tenho pacientes que inflamam, mesmo sendo esporádico. Mas assim, a possibilidade disso dar um problema é muito pequena, né? Então, assim, a questão é, não dá para ser todo final de semana. Ah, e hambúrguer? Existem carnes de hambúrguer que são só carne, sem glutamato monossódico, por exemplo, né? Sem sabor fumaça, né? Esses aditivos doidos que eles colocam. Então, assim, ter esse tipo de cuidado, mas esses alimentos mais saudáveis do mercado são mais caros. Faça o seu hambúrguer em casa. Dá um Google, é carne. Você só bota em formatinho de hambúrguer e tá tudo certo, é só grelhar. Então vamos começar também a buscar esse tipo de informação e de solução. Porque, de fato, se a gente for ver, isso é uma questão que sempre trazem para mim, algumas coisas um pouco mais saudáveis, e a gente tem até que tomar bem cuidado com o que é dito saudável, o que é realmente saudável, vão ser um pouco mais caras. Então, mas para tudo tem alternativa de você fazer em casa. Aí a gente vai precisar de organização dos seus horários para que essas coisas consigam ser feitas e você cuide melhor de você e da sua saúde, certo? Então, só para a gente finalizar aqui, vamos só recapitular os 5 alimentos: açúcar, leites e seus derivados, o glúten, lembrando que não é para todo mundo, alimentos ultraprocessados e, em último lugar, as carnes processadas, certo? Esses são os alimentos que eu mais vejo piora no quadro de hidradenites dos meus pacientes no consultório. Lembrando que cada um reage de um jeito. A avaliação individualizada, ela é sempre um passo extremamente importante. Porque, como eu falei no início do vídeo, não é apenas sobre o que a gente exclui, mas também sobre o que a gente inclui na nossa alimentação. Então, se você quer continuar aprendendo sobre hidradenite e alimentação, não deixa de se inscrever no canal, dá um like aqui nesse vídeo e no próximo a gente vai continuar falando sobre dieta anti-inflamatória. Um beijo e até!